nem vou falar da Sonda, eu falo assim, uma empresa de TI. Uma consultoria. Consultoria de TI. Boa tarde, Barueri. Como vai? Tudo bem? Mais um ano começando na nossa TV Inovação. Agradecer a nossa equipe, o pessoal do ITB, os estagiários. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, por tudo que vocês estão fazendo para a nossa TV. Obrigado, Jonathan Sandalo, Citi e a todos os que estão fazendo parte da nossa equipe. Hoje estamos começando o ano, o nosso programa mudou o nome, chama Novos Negócios, porque nós vamos ter de pequeno a grandes negócios conversando com cada um que nós vamos conversar, vai ter muita gente interessante sendo entrevistada, vai ter área de cinema, vai ter área de bancos, vai ter área de bolsa de valores, tecnologia, de todas as formas. E hoje nós estamos tendo o prazer de receber com a gente o convidado especial, nosso cientista de dados, Conrado Nogueira, é economista formado na PUC de São Paulo e vai contar um pouco da sua história para nós. É uma coisa diferente para muita gente. Para mim vai ter muita informação diferente. E, enfim, toda quinta-feira, nós vamos, hoje, excepcionalmente, às 14 horas, mas a partir da quinta-feira que vem será a partir das 15 horas. Será o nosso novo horário. E vamos trazer informações de todas as formas. Então, pessoal, vamos começar agora o programa e vamos dar uma boa-vinda ao nosso Conrado Nogueira. Bem-vindo, te apresente um pouco, fale um pouco de você, Conrado. Obrigado. Obrigado, Valdir, aí pela oportunidade, ao Jonatas Radal também, e principalmente essa iniciativa aí do Citi, que é bem legal, trazendo essa vertente de inovação, né? E o que está acontecendo aí nos negócios e no mercado aí para dentro do mundo do pessoal de Barueri. Obrigado pela apresentação. Obrigado, e olha, se prepara que tem muita pergunta que vai vir acontecer por aí. Vamos lá. Mas vamos começar. Vamos começar com uma pergunta que muitos querem saber. O que é inteligência artificial? Vamos começar por essa. Essa pergunta eu tenho que partir de um pequeno conceito, né? O conceito de inteligência aí vem do quesito aí da capacidade humana, né? E do raciocínio aí que a gente tem dentro da concepção de mundo hoje. E a inteligência artificial, para você trazer isso para a vertente artificial, você precisa ter uma técnica que reproduza a capacidade de inteligência humana dentro de uma máquina. Em suma, ela diz isso. Então, você tem que partir desse conceito. E o que esse conceito traz, né? Qual a abordagem? Hoje você tem 3 principais frentes aí no mundo de tecnologia que estão relacionadas à inteligência artificial. A primeira delas, que talvez seja mais popular hoje, seria o machine learning, né? Que é um aprendizado de máquina através de ferramentas estatísticas e matemáticas.
Você vai falando e a máquina vai te ensinando, vai aprendendo com você o que você vai falando. Exatamente. Através de um case de informação que você traduz para a máquina entende aquela informação e vai aprendendo. E aí você faz uma pergunta para ela. Vamos colocar isso no mundo real, né? Por exemplo, eu tenho um sistema de crédito e eu quero saber se aquela pessoa vai ser boa ou má pagadora. E aí eu trago uma base de informações de pessoas que foram boas e más pagadoras. A máquina aprende com isso e com essa aprendizagem ela consegue falar se um próximo cliente vai ser bom ou mau pagador. Então ela aprendeu com aquela informação anterior, entendeu? Tem também o conceito de Deep Learning, que aí a técnica, né, desculpe, as técnicas de Deep Learning, que aí já é um aprendizado mais profundo em algoritmos dentro também de redes neurais, né, que simulam aí o quesito de sistema nervoso, separando em vários algoritmos uma mesma tomada de decisão. E eu tenho, é um pouco complicado, mas a gente vai esclarecer isso daqui a pouco. E eu tenho... É só para deixar todo mundo com água na boca. É só para deixar todo mundo com água na boca, é isso mesmo. E você tem as tomadas de decisão, um if ou um else, né, o que a gente fala aqui. Se for por esse caminho, eu tomo tal decisão, e se for por esse outro, eu tomo outra. Mas isso tudo não se traduz sem se relacionar em inteligência artificial. É aquilo, você tem que simular a inteligência humana. Eu posso falar assim, essa pessoa ela é boa ou má pagadora, mas o humano ele tem a percepção do cenário como um todo. E o cenário como um todo é, por exemplo, olha, eu estou em determinado país. Aqui, nesse determinado país, esse sistema de crédito vai funcionar diferente de outro país. Entendeu? Você tem que ter a percepção do todo. E é isso que a inteligência artificial traz. Então não adianta você apenas aplicar o machine learning e aplicar a rede neural sem trazer esse quesito de percepção. Então é nisso que entra a inteligência artificial. E aí você constrói um algoritmo. O algoritmo é uma sequência de tarefas. Dentro dessas tarefas você tem uma delas machine learning, uma delas deep learning, outras pode ser um if else, alguma coisa desse tipo. É mais ou menos isso. Não sei se deu para esclarecer aí para o pessoal. Essa história, quando começou a inteligência artificial? Quando começou essa história realmente? Olha, essa história, enfim, tem várias vertentes, né? Vários defensores, né? Eu entendo que a gente começou a tatear isso em pequenos conceitos, até em literaturas e filme. Tem um filme muito antigo que é acho que de 1927, salvo engano, que se chama Metrópolis. E esse filme ele já começa a abordar o conceito de inteligência artificial no seguinte sentido: eu quero reproduzir a mente humana dentro de um robô. Então, um robô humanoide com uma inteligência ali dentro. Lembro muito desses filmes. Não lembro, não. Mas qual que é o ponto do filme? Era uma pessoa que tinha perdido um ente querido, a pessoa amada dele, e ele tenta resgatar isso através de alguns engenheiros e constrói um androide. E esse androide já começa a ter as memórias da pessoa amada, entre outros pontos. Então aí eu acho que começou, claro, isso que é do meu conhecimento, né? E eu imagino que do mainstream também começou a tatear esse ponto da inteligência artificial, né? Aí depois você passa, claro, que por alguns encontros aí de intelectuais, e aí você tem aqueles que dizem que é o pai da computação, Alan Turing, que quebrou foi um das pessoas que ajudou a decifrar a máquina Enigma lá na Segunda Guerra Mundial, dos nazistas, enfim. Aí você tem, entre outros fatores, né, cientistas também que criaram
calculadoras simulando sinapses, enfim. E dentro desse contexto, o que é legal é que a gente não saiu desse ponto de partida desse filme que eu acabei de citar. Uhum. A gente continua nesse ponto e sempre tentando desenvolver. Então é um trabalho contínuo. Ele não é uma coisa que, de repente, eu crio uma teoria, uma vertente de pensamento e, bum, inteligência artificial. Não, ele é um trabalho contínuo. Existe se o pessoal quiser... É uma criança crescendo. É uma criança crescendo. Só que quem contribui para a mentalidade dessa criança e para as tomadas de decisão são, digamos, os programadores. Existe até, se o pessoal quiser consultar, um robô que ele chama Now, é da Aldebaran. Talvez o pessoal aí vá se confrontar com alguns seriados de TV que existe um personagem chamado Aldebaran, mas não é isso. Existe um robô que chama Now e ele é de uma empresa chamada Aldebaran. Eles estão, salvo engano, desde 2010 programando esse robô. Desde 2010. E você tem uma equipe gigantesca. E eu também comprando esse robô, que não é um preço muito barato, né? Eu estava na faixa de R$38 mil a última vez que eu fui ver. É um pouco alto. E eu mesmo posso contribuir com esse robô. Então é assim, é um trabalho em conjunto de várias pessoas, vários programadores e contínuo, porque ele vai aprendendo com os erros e você tem que ditar os erros para ele. Não existe uma coisa que você não dite. Eu quero fazer uma pergunta no meio do caminho. Quem é que faz as coisas acontecerem? É o cinema? O cinema que dá a ideia para os cientistas criarem os novos negócios, por exemplo. Você vê que no filme fala sobre um robô. Sim. Naquela época. Sim, exato. Quantos anos atrás, quantas décadas atrás. Exato. E aí ele vem para... A ciência faz. O celular, eu acho que quem começou a história foi, por exemplo, Perdidos no Espaço, que eles falavam. É verdade, pode ser. Não consigo... O Avatar. A gente consegue inferir, né? Fazer algumas inferências aí que as pessoas possam... pode vir. Mas existe uma frase muito boa, tá no Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, que ele fala o seguinte: o ser humano ele só consegue construir ou pensar e desejar aquilo que ele... Claro, desejar vai ficar um pouco redundante, mas aquilo que ele cobiça. E ele só cobiça aquilo que ele vê. Então, tudo, o ser humano, ele vai fazendo várias cópias e ele vai encaixando essas cópias em determinados pontos. Por exemplo, a curva de maior resistência, que é a curva do ovo na vertical, que você coloca dentro ali dos túneis aí que a gente passa até para atravessar ali Alphaville, Barueri, enfim. Então, existe N razões aí que o ser humano pode ter trazido isso tanto pegado isso a ideia de uma arte ou de uma concepção ou de um eureka, né? Mas é muito difícil inferir isso. Mas eu diria que sim. Primeiro ele vê aquilo, aí existe alguns cientistas entendem aquilo como um ponto de criatividade e fazem uma imersão e desenvolvem. Legal. Mais ou menos isso. E deixa eu perguntar uma coisa. Por exemplo, e onde entra o cientista de dados aí? É um ótimo ponto. É uma boa pergunta, porque hoje o cientista de dados ele tem uma demanda aí dentro do mercado muito alta, né? Hoje, tem poucos? Oi? Tem poucos cientistas de dados? Existem, diria que pela demanda existem poucos, porque a demanda está muito forte e a oferta está ainda lá embaixo. Qual que é o ponto? Existem, e aí eu vou discorrer daqui a pouco, por que a demanda não consegue acompanhar o quesito de oferta, porque existem linhas de ofertas artificiais. Existem pessoas que por verem alguém fazendo determinado problema ou solução em técnicas, por exemplo, de machine learning, ou uma regressão simples, ou uma técnica de estatística, enfim, uma coisa mais usual,
eles entendem que na vida real ele vai aplicar aquela técnica e vai funcionar. E, pessoal, não funciona. Não existe base de dados que, quando você traz para o mundo real, se encaixam nas hipóteses que vocês acham em bibliografias ou em vídeos tutoriais. A coisa é um pouquinho, bem mais embaixo. E aí, voltando, né, onde o cientista de dados se encaixa nisso? Hoje, o mundo está ofertando uma gigantesca camada de dados. A gente tem... Big Data. A gente está na era do Big Data, né? Então, a gente precisa processar esses dados de forma que esses dados tragam uma informação na ponta. Então, vamos ir mais para o micro. Vamos pegar pontos mais específicos. Um negócio... como eu estava falando para você, do quesito do bom pagador ou mal pagador. Hoje você tem qual é a localidade que a pessoa mora, isso já de forma digital, onde essa pessoa frequentou de acordo com o GPS do próprio celular, qual é o gasto dessa pessoa com o próprio cartão de crédito, que já está tudo sistematizado. Então, tudo isso você já retém essas informações. Agora, como você vai traduzir isso para o negócio a fim de falar que ele é um bom pagador ou um mau pagador? Isso é uma variável relevante ou não? Então, tudo isso, o cientista de dados, ele tem que fazer o quê? Ele tem que fazer uma imersão nos dados, ele tem que ter uma intersecção também com o negócio. Por exemplo, você pode ser uma pessoa muito boa em técnicas estatísticas, e aí você pode se especializar em um determinado negócio. Eu posso me especializar em finanças, em saúde, em segurança. E aí disso eu consigo te trazer uma informação melhor, entendeu? Uma informação mais tangível para o seu negócio. Porque não adianta, você tem uma camada de dados e não sabe o que fazer. E aí é onde entra o cientista de dados, para traduzir todos esses dados e informações e te entregar para você tomar a decisão qual seria o melhor posicionamento do seu negócio. Por exemplo, um exemplo muito bom, que é da previsão do tempo. O que você faz com essa informação? Que está forte aqui, vai chover. O que você faz com essa informação? Amanhã eu tenho uma reunião às 9 da manhã. E aí eu tenho uma previsão do tempo, que aí seria uma técnica de predição, né? Previsão seria um ponto específico da técnica de predição. E essa previsão do tempo, eu sei que vai chover, logo o trânsito vai estar maior, vai ter mais carros transitando em determinadas vias. Como eu posso tomar uma decisão em cima dessa informação? Eu vou sair antecipadamente. Lógico. Vou levar meu guarda-chuva, etc, etc. Então, esse meio caminho que a gente faz na nossa cabeça, logicamente, você com petabytes de dados não vai conseguir fazer. Você precisa de uma equipe de cientistas de dados, arquitetos, desenvolvedores, para que você possa chegar na sua tomada de decisão. Legal. E eu queria... Eu quero saber como que você se tornou cientista, porque você é um economista, né? Exato. Mas antes disso, e depois você já vai responder em seguida. A Márcia Celestino, obrigado, Márcia, minha esposa. Que curso fazer para trabalhar com inteligência artificial? Então, primeiro fala, como que você se tornou cientista? Tá, se existe legal. Hoje curso, qual? Tá, vamos lá. Eu me formei em economia, né? E em economia existe uma matéria dada chamada econometria. Econometria é o estudo de modelos econômicos a partir de ferramentas estatísticas e matemáticas, tá? Então você tem em econometria séries temporais, e quando eu falo séries temporais segunda eu vendo mais do que terça, do que quarta, do que quinta. Isso forma uma série de datas e com ocorrências. Então, uma série no tempo. E também tem modelos de regressão. Por exemplo, e aí eu posso colocar aqui, sendo um pouco específico,
regressão linear e regressão logística. Uma que você classifica as coisas. Por exemplo, eu tenho uma pessoa com um determinado perfil e ela tem as características de um fraudador. Aí eu utilizaria um modelo de classificação. O outro modelo seria assim, de acordo com o volume que eu coloco de incentivo fiscal. A minha receita está aumentando em qual número? Ela está aumentando ou está diminuindo? Entendeu? E aí seria uma regressão mais linear para você entender a sensibilidade. Então, em econometria, eu tinha muito essa vertente, né? Fora os modelos microeconômicos e os modelos macroeconômicos que trabalhavam com modelagem matemática para otimização, né? Eu quero gastar tanto, só que sujeito a eu pagar um aluguel, eu ter que fazer compras. Como é que eu maximizo minimizo esse gasto, né? Então, e aí você parte para a pesquisa operacional. Então, eu sempre tive interesse nessa área. E aí, o que foi acontecendo, né, Valdir? Isso que é muito legal. A vida ela vai te levando em determinados caminhos. Ela vai te conduzindo para um bom caminho. E aí você fala, nossa, foi para isso que eu aprendi. Eu sempre gostei dessa ideia de previsão. Sempre achei muito legal essa ideia de previsão. E em economia, você tem que ter ferramentas para prever determinados movimentos, né? E aí eu estou em uma empresa e o meu chefe fala assim, Conrado, eu queria saber como vai ser as minhas vendas para o próximo trimestre, para o próximo quarter, né? Que é o que é o usual da empresa. Legal, aí eu apliquei as minhas ferramentas de série temporal, fui para o meu professor da faculdade, voltei com uma resposta para ele e criei um modelo. Sempre volta ao melhor a casa, né? Sempre volta a casa. Desse modelo, ele foi muito bem visto, então foi disseminado dentro da empresa. E aí esse modelo começou a subir de nível. E era uma empresa de cartão e foi para alguns acionistas. Desses acionistas, eles pediram para fazer uma modelagem e o budget todo da empresa era em cima dessa modelagem. Então aí começou. Quer dizer, não necessariamente você se forma nessa área, mas sim você cria, você tem já aquelas vertentes para essa área. E existem lacunas que você vai preenchendo dada a oportunidade. E aí eu fui preenchendo. Só que para cientista de dados não é só chegar e falar, olha, eu tenho um modelo, Não. Você tem que implementar um modelo, você tem que saber qual é a arquitetura, você tem que saber se aquele modelo é melhor ficar na nuvem ou ficar em um determinado servidor da empresa. Você tem que saber quais são os quesitos de segurança básicos, para que determinadas informações que passem no modelo não se expirem ou não se convertam em outros pontos de informação. Então, aí eu fui buscando isso. Por quê? Porque sozinho? Mais ou menos. Sozinho porque a empresa ia me incentivando. E eu ia buscando. Ela só ia fazendo perguntas e você respondendo. Exatamente, perfeito. E aí eu tinha um modelo, vamos implementar? Vamos. Então chama a equipe de TI. Aí vai chamar a equipe de TI. Eles têm um linguajar X. Você tem que saber falar a língua deles. Então aí Isso é mais complicado. E é um pouco mais complicado. Às vezes é só uma roupagem, Valdir, que você coloca. É uma coisa que você sempre fez, mas é uma roupagem que em determinado ponto TI achou pertinente colocar, dada alguma hipótese que eles colocaram, entre outros pontos. E aí foi que eu fui começando a tatear um pouco de arquitetura, um pouco de desenvolvimento. Hoje, por exemplo, eu já passei, e aí acho que o pessoal pode até se identificar, R, Python, Julia, e aí vamos lá para a linha do desenvolvimento, React, Angular, Vue, que está crescendo demais. E aí você tem a linha do front-end, CSS, HTML, JavaScript. Então, tudo isso você vai aprendendo, e vai usando ferramentas na nuvem. A Microsoft, que tem a Azure, a AWS, aí na Microsoft você tem
já algoritmos de inteligência artificial prontos para você consultar, tem a plataforma da Azure, tem a AWS, então é muita informação. Mas em 1 hora isso tudo vai condensar e você vai saber qual caminho seguir, né? É isso que é importante. Muito legal. E tem escolas para aprender? Tem curso para fazer esse? Hoje eu vejo assim, hoje a academia está se mobilizando bastante para criar um curso voltado para cientista de dados, né? Mas eu não vejo uma coisa muito, digamos, completa. São vários pedacinhos que você vai ter que colocar. Para um cientista de dados, eu imagino que você teria que ter, digamos assim, cálculo 1, cálculo 2. Deixa eu fazer uma... Pode falar. Refazer a pergunta. Vamos lá. O cientista de dados, ele é para qualquer área ou você está, por exemplo, você especificamente economia? Então você está voltado à economia. Isso. Mas você está voltado à biologia? Você está voltado ao esporte? Também? Você pode participar? Pode. O cientista de dados pode. É geral. É claro que a pessoa que vai atuar, se ela tiver uma especialização no negócio, é muito melhor. Mas ela consegue sim andar, ela vai ter uma curva de aprendizado mais íngreme, né? E mais elevada, mas ela consegue andar dentro de qualquer problemática. Eu já ajudei a resolver, digamos assim, problemas de pesquisa operacional, por exemplo. O trem ele está desgastando o meu trilho e eu mando uma pessoa fazer uma inspeção. Só que essa pessoa é uma equipe e isso tem uma despesa muito alta para mim. Então eu quero prever quando esse trilho vai estar desgastado bastante para eu mandar uma pessoa para inspecionar. Então isso são ferramentas de modelagem de matemática aplicada, de pesquisa operacional, que chamam, né? E aí são pontos de otimização. E, por exemplo, saúde. Saúde você pode ter... E aí a gente tem esse cenário do Covid, que eu imagino que o pessoal está até... assim, tem modelo de Covid à torta e à roda, né? Hoje todo mundo... Mas, assim, projeções de casos infectados. Essa projeção, ela vem de técnicas aí que simulam uma curva sigmoide. Essa curva sigmoide é uma curva utilizada em pandemias, que ela é uma exponencial, depois ela começa a decair, que também é chamada agora de curva logística. E é assim que você consegue projetar os casos de contaminados. Você vai fazendo o quê? Você vai fechando ali os seus dados em formulação matemática dentro dessa curva para tentar prever como vai ser a próxima semana, o próximo mês, que seja, enfim. Ou você joga uma série temporal mesmo, ou uma rede neural enfim. Tem técnica aqui que eu posso ficar falando o dia inteiro, mas é isso. Mas voltando ao cerne da sua pergunta, eu não vejo assim, eu vejo que está tendo uma mobilização e eu acho que as universidades estão se mobilizando. Tem determinadas ciências que elas já fazem esse link com a ciência de dados. Por exemplo, no meu caso foi economia, tem outros casos que é a matemática, você vai fazer graduação em matemática, aí você vai mais para o lado de pesquisa operacional, como eu falei, modelos de otimização, você faz estatística e aí você vai mais para aquela linha de regressão, séries temporais, etc. Mas não tem um curso assim que fale assim para o cientista de dados, que é o que ele precisa. Manipulação de dados. Qual ferramenta, qual linguagem que eu uso, em determinada situação o que eu faço. Arquitetura, preciso saber de arquitetura, preciso discutir com os arquitetos da empresa. Desenvolvimento, preciso ter linhas de desenvolvimento, entre outros pontos. E aí eu preciso cálculo 1, cálculo 2, enfim, equação diferencial de N ordens, análise da reta e estatística também, enfim.
Isso eu não vejo, me perdoem se tiver algum curso assim hoje, mas eu não tenho esse conhecimento hoje. Hoje não. Hoje a pessoa tem que ir na raça. Quando eu falo na raça é... E acho que você está dando a primeira dica, vamos falar assim, é a primeira dica de um negócio. Porque quando você tem, me corrija se estiver errado, mas quando você tem uma necessidade, você tem um cientista de dados, ele vai precisar de informações de uma equipe e não de um só. Então, se você me permite falar, a primeira empresa, o primeiro negócio que nós podemos criar é uma equipe de dados, onde qualquer empresa que precisa de informação, ele pode buscar em cima dessa empresa, vamos dizer assim. Isso. Não é? Isso. Então, porque ninguém trabalha sozinho. Não, isso não. É uma grande, não. Isso é o grande momento. É uma ilusão. Isso, né? É uma ilusão. Não tem trabalho sozinho, você depende dos seus pares e você tem que, assim, pelo menos eu sempre prezo pela boa convivência nos meus ambientes de trabalho, porque um dia você precisa daquela pessoa e ela vai precisar de você. Então, esse negócio de time é bem forte. Você aprende muito com as outras pessoas. Aprende demais. Esse ponto do negócio, hoje eu vejo que a gente tem cases aí, tem empresas agora que, por exemplo, empresas de logística, que elas sabem de determinadas curvas ali que o trajeto do caminhão dela faz, etc. Então ela pode dar um produto, por exemplo, olha, eu vejo que o seu caminhão faz entrega em determinado período, com determinada carga, calculo o quanto de combustível, o desgaste que ele tem com pneu e com peças, etc. E eu tenho esse produto para te oferecer. Que tal eu ligar isso com a sua empresa e você oferecer um produto para o seu parceiro? Entendeu? E assim por diante. Saúde, eu não sei se você quer que eu discorra também disso agora. Já. Daqui a pouco. Saúde Tá bom, enfim. Saúde é muito grande o assunto. Enfim, e aí você tem essas ideias, né? O que você tem que partir o que eu posso ajudar e com o que eu posso ajudar, eu consigo fazer com a informação que eu tenho ou essa informação está limitada? Ela para por ali, eu não consigo nem trabalhar mais em cima dela. Eu consigo trabalhar em cima dela e inferir algum cenário. Entendeu? Entendi. Então é o primeiro negócio que a gente pode indicar para as pessoas fazerem, criar uma empresa de negócio de informação de dados. Informação de dados. Dados é o ouro de hoje. Todo mundo fala isso e vai ficar muito repetitivo, né? É clichê. Falar, não, dados é o petróleo do futuro. Gente, sim, é um pouquinho. Mas tem que aproveitar o tempo e a oportunidade. Eu queria passar para você até algumas dicas. Até porque que eu quero falar? Porque toda hora gera um novo negócio. Então, por exemplo, como a inteligência artificial pode funcionar dentro da nossa casa? Então, dentro da nossa casa já existe. Certo? E podem criar muito mais, não é isso? Isso. Então dá um exemplo de inteligência artificial. Depende. Mas aí eu vou falar depende. Existe uma área, a área de internet das coisas, né? Uhum. Que aí você traduz isso para inglês e consolida ali, vira IoT. É o que todo mundo fala, IoT. A internet das coisas, o 5G vai mudar tudo e vai mudar um pouco mesmo, tá, pessoal? E como é que funciona isso dentro da sua casa? Por exemplo, hoje você tem câmeras que detectam o sensor com um certo movimento, uma pessoa, e aí um objeto, enfim. Tudo isso, por trás, tem uma inteligência artificial. Tudo isso, alguém montou aquela base, que eu te falei anteriormente, fez o reconhecimento de várias imagens, e foi lá e aplicou o algoritmo. Então, isso hoje na sua casa já acontece. Se você quiser colocar uma câmera para frente da sua porta, fazer um script, um algoritmo com ela ali, né? E uma modelagem.
para que ela reconheça quem vai entrar e quem abriu a porta, que horas abriu, etc., você pode fazer isso. Isso hoje eu acho que até... Você pode monitorar a entrada da sua casa de pessoas e pode entrar ou não pode entrar. Exato. Às vezes você tem uma babá, aí você tem lá seu cãozinho, aí a sua babá sai lá com seu filho, vai levar em algum lugar. Dá uma volta, né? Vai dar uma volta e de repente ela deixa sem querer o cachorrinho sair. Quer dizer, você pode ter uma câmera ali para identificar o cachorro e abrir a porta. Ele te dá um alerta, vem para o seu celular, isso se tiver, claro, aí vai toda uma arquitetura, tem que estar na nuvem, etc, tal. Ou não, ou tá no seu próprio computador, só que você tem que deixar ele ligado 24 horas e tem que estar ele lá dando ping ali, né? Aí você diz que a porta vai abrir sozinha pro cachorro entrar. Mas enfim, aí abriu, pode ser também, não, mas aí eu já levaria para aí é uma pessoa muito preocupada, né? Eu alertaria isso e colocaria isso para voltar e ligaria para a pessoa que está ali cuidando. Entendi. Enfim, seu filho está sozinho e aí você consegue fazer algumas monitorações. Tem sensores, esqueci a janela aberta, aí você tem um sensor para a janela. Isso, a internet das coisas. E aí, indo para o industrial, né? Por exemplo, você pode colocar isso para fazer cálculo de peso e ele te mandar a pesagem de determinadas cargas que o seu caminhão está fazendo e ele manda para a própria seguradora, entendeu? Então, é um mundo gigantesco, só que ele é muito peculiar. Você tem que entender bem do negócio e você vê que eu citei características aqui bem pontuais. Para cada negócio a sua inteligência artificial. Exato. E a internet das coisas vem para isso, né? Vem para ajudar a gente a lidar melhor e ter... Aí ele vai de segurança até saúde. Eu posso colocar um sensor em cada leito e falar se ele está ocupado ou não e criar um sistema para esses sensores, entendeu? É um mundo sem fim. É gigantesco. Uma coisa que eu gostaria que você me falasse, na realidade foi o Sérgio Nascimento me perguntou, obrigado Sérgio, a inteligência artificial, ela está, quer ver, a pergunta é bem... Quer ler? Pode ir. Eu vou ler aqui. A LGPD tem algum impacto no trabalho do cientista de dados? Se sim, por quê? Ou qual? No trabalho do cientista, não, porque... ela vem protegendo dados, né? Ele já vai vir o dado protegido, né? O que se pode usar ou não para ele ali. Agora, no do negócio, é o negócio que vai filtrar, entendeu? Então, o negócio, por exemplo, se você tinha um pensamento que você ia apurar determinado comportamento de uma pessoa sem usar dados que tem um lastro, o que eu quero dizer que tem um lastro? Por exemplo, que você consiga num birô de cadastro. Birô de cadastro, e eu tenho que explicar, desculpa pessoal. Birô de cadastro é uma empresa, é um negócio que fornece dados cadastrais e ela tem um lastro daqueles dados cadastrais. Por exemplo, hoje, até falando para o Sérgio, como você sabe que o seu nome está sujo no Serasa? Ela fornece isso para o seu negócio. Eu tenho um negócio, quero saber se o Sérgio, por exemplo, veio comprar aqui comigo, o nome dele está sujo no Serasa. O que é esse nome sujo? É cheque protestado, enfim, essas coisas aí. Mas voltando, tem os negócios que podem não ser praticados. Se o negócio for praticado com informações que tem lastro, que tem de acordo, por exemplo, quando você vai lá no seu telefone e você flega, não, aceita os termos, e não tem como você não aceitar, né? Porque às vezes você vai lá no WhatsApp e ele fala, você aceita os termos? Pô, se eu não aceitar, você fala não, ele para zero. Eu não uso o WhatsApp. Então, assim, você aceita os termos, então ali dentro desses termos tem vários pontos ali que declaram que aquele dado pode ou não ser comercializado, e aí ele tem todo um lastro, né? Como se fosse o dinheiro hoje
que você usa para fazer sua transação. Ele tem um lastro. Então, esse ponto ele é muito delicado. E aí vai para o negócio. Para o cientista de dados, o que vai acontecer? Vai chegar o dado para ele, ele vai fazer a modelagem dele e ele vai entregar a resposta para a pergunta que o negócio pediu. Ele só vai poder usar, na realidade, os dados que vão poder ser usados. Exato, né? Mas então, assim, se a gestão dele falar assim, olha, não, determinado dado não é para você usar, ele não vai usar. Agora, eu imagino que quem já filtra isso é o próprio negócio, é a própria gestão do negócio. Vou perguntar outra para você. Pode. A Bruna Nascimento perguntou quais são os seus objetivos e metas da sua carreira. Onde você quer chegar? Isso um cientista de dados não tem muito claro, ele não sabe nem o que é o que, né? Para os outros ele trabalha bem, para ele mesmo ele não sabe nem o que é o laranja, azul, enfim. Mas eu tenho essa vertente muito técnica, né? Eu estou em um ponto onde eu entendo que eu preciso adquirir mais conhecimento ainda. Eu tenho determinadas discussões ainda, eu consigo fazer a primeira, a segunda leitura, mas eu gostaria de fazer uma leitura inteira, né, daquela questão. E quando eu falo de uma leitura inteira, por exemplo, ter um conhecimento muito embasado em determinadas técnicas aí de deep learning, por exemplo. E eu tenho muito essa carreira, digamos, uma carreira mais de especialista, né? Quero me especializar nisso, estudar, entender do negócio, entre outros pontos. Mas eu não tenho nenhuma ambição do tipo, nossa... Quero montar isso, quero fazer aquilo. Quero ganhar um mundial, enfim. não tenho isso não. E me responde uma coisa com relação a conteúdos digitais. Uhum. Qual a relação entre inteligência artificial e conteúdo digital? Como que você vê isso? Hoje, eu diria que tem uma correlação, né? Uma relação entre ambas as partes. Por quê? O conteúdo digital, ele já está mirando determinados perfis, né? Você tem o seu perfil, eu tenho o meu, enfim, o Sérgio, por exemplo, que nos fez uma pergunta anteriormente, tem o dele. E o que acontece hoje nesse mundo informatizado? Você tem lá o cientista de dados, e aí de novo vou colocar em pauta o cientista de dados, mas você já tem ferramentas prontas que fazem isso também. Você tem lá o cientista de dados, ele faz toda uma leitura do seu perfil e ele já vai te indicar determinados conteúdos para você fazer o consumo e conteúdos que te agradem, né? Você já vai focando na pessoa conforme que ela gosta. E assim, e é aquilo, legal, eu tenho um conteúdo digital e aí, desculpa até se eu fui um pouco infame em falar conteúdo digital, é gigantesco, é um conteúdo digital. Então, assim, isso você já tangibiliza pela própria marcação de perfil ali, por algum algoritmo, etc. Hoje mesmo, eu não sei, é um pouco novo, eu acho. A Netflix tem lá o conteúdo dela, lá tudo bonitinho. E aí tem um aleatório, eu não sei se alguém já viu esse aleatório, que você aperta lá, ele vai jogando filmes ou determinados episódios de série. Aquilo ali ele já mapeou quase toda a sua personalidade. Só que a minha, ela não acerta. Ela não consegue. Acho que a minha ela também não, porque eu assisti todo tipo de filme que só tem. Tá errando. Mas, enfim, e isso tem... Aí tem as vertentes ali de páginas web, de serviços... Enfim, é uma infinidade. Mas eu acho que como a gente está nesse quesito de informação... o cientista de dados ele acaba fazendo a ligação entre perfis, comportamento, cenários, possibilidades e que criam um caminho para todo esse conteúdo digital, né? Para ele não transbordar, porque às vezes transborda, é muita informação que você recebe. Né? Olha a Leilane Tardim que me perguntou, rapaz, essa aqui... Tardim.
Tardim. Boa tarde, Conrado. O que a inteligência artificial ainda não pode fazer? Ela não pode... Bom, ela já ganhou no xadrez, né? Então, aí é difícil. Alguns falam que não, mas ganhou do Kasparov. Kasparov é um xadrezista êximo. Eu tive um xadrez do Kasparov, eletrônico, era uma fera ali, né? Mas ganhou também no Go, que é bem mais complexo do que isso, digamos que seria um xadrez chinês, digamos assim. Ela já consegue aprender, como aquele robô que eu falei que é o Now, ele já consegue reconhecer objetos, ele já consegue trabalhar com determinadas possibilidades. Você tem aquele também robô de aspirar também, que ele vai lá, liga sozinho, recarrega, volta, entende que ali tem um degrau, aí ele aprendeu, né? Porque a inteligência artificial conceitualmente é isso. Você vai, aprende e simula uma inteligência humana, dado o cenário, dada a concepção. Eu acho que ela não consegue ainda, e não sei se vai conseguir, né? Porque imagine, são N programações. Trazer o que o ser humano tem como criatividade, ter aquele quesito de empatia, saber entender, só de olhar a pessoa você consegue entender o que aquela pessoa está te passando, se colocar no lugar daquela pessoa. Então aí vai mais para aquela vertente de sentimentos. Esse é o verdadeiro ser humano que ele não substitui. A inteligência emocional, entendeu? Esse tipo de... O jogo de cintura, isso acho que a gente está muito longe, mas muito longe disso acontecer. O que ela vai fazer é nos ajudar a processos de trabalho, processos repetitivos no início, depois ainda mais e mais e mais, até que a gente seja só meio que o gestor daquilo, né? Vai ter inteligência artificial, vai ser como se fosse um analista, digamos assim. Olha, o Patrick e a Rosa Tosto, os dois fizeram a mesma pergunta se a inteligência artificial substitui o ser humano, mas eu acho que você acabou de responder, né? Não consegue. Ainda não. E não sei. Eu acho que não, mas dizem que sim. Mas eu acho que não. Né? Na realidade... Patrick, dizem que estamos em Matrix, tá? Também tem essa. Uma das pessoas aí mais influentes aí, ele chuta em alguma entrevista que temos 90 e tantos % de chance de viver em uma simulação, que é o Elon Musk, que enfim, é um prodígio aí. Ele está conseguindo feitos bem elegantes, digamos assim, no quesito tanto de carros autônomos quanto lançamentos de foguete, enfim, esse tipo de coisa. Então, para mim não dá, mas isso é uma opinião. Provavelmente ninguém consegue tatear isso ainda. Conrado, eu tô com um problema sério. A gente precisa falar, sabe o quê? Quais os negócios que a inteligência artificial está lançando no mercado por causa dela. Então, o que você... Porque nós vamos ter que voltar a falar. Vamos ter que fazer muita coisa. É muita coisa legal, é muito interessante, muita informação. Legal. Que eu acho que é... Mas eu queria saber, assim, uma dica de novos negócios que pode surgir e que pode, assim, para micro e pequena empresa e que vai alavancar com certeza isso daí. Então, que área que você fala para nós aí que seria legal a pessoa atingir, atuar? Eu acho que hoje, com o Covid, com esse cenário de trabalhar remotamente, eu entendo que dispositivos e softwares que medem a produtividade, ele tem uma boa oportunidade de crescer. E por quê? Porque é muito difícil você medir a entrega do trabalho hoje, dependendo do trabalho. Você vai dar um determinado, faça essa caneta para mim, e às vezes você não tem o conhecimento em uma certa granularidade ou uma coisa muito minimalista. Então você não sabe que a pessoa que vai fazer isso, ela vai ter que fazer a tampa, a carga,
colocar a tinta na caneta, você não tem essa noção. Então, eu acho que você fazer um software de produtividade voltada para determinados trabalhos, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade aí, até porque todo mundo está remoto. Você vai me pedir uma determinada demanda, me faz uma projeção com essa base aqui. Ah, legal, mas aí eu posso dispersar nesse meio tempo. E eu não estou com o meu gestor ali do meu lado, que é bem legal eu ter o contato com o meu gestor. Aí o gestor vai lá, vai entendendo essa camada de produtividade, vai vendo que está afetando, vai te entendendo como a ferramenta do negócio, né, como um pedaço da engrenagem, e aí você tem uma ótima oportunidade. Entrando aí com machine learning, por exemplo, você tem várias empresas seguradoras, elas fazem o mesmo processo. E aí uma determinada camada está demorando. Pô, está demorando por quê? Ah, porque tem um gargalo ali que a pessoa não passou o documento, entendeu? Então, tudo isso vai culminar em uma melhora na sua produtividade. E o cenário pandêmico favoreceu o home office, que traz essa oportunidade aí. Você acha que o home office, a pessoa trabalhando no home office é um microempresário? E ele vai abrindo novas portas nesse ponto? Eu acho que sim. Eu acho que ele criando, por exemplo, desenvolvendo uma solução para medir a produtividade de determinados nichos, o microempresário consegue fazer isso. Mas aí ele tem que entender do negócio. Às vezes a pessoa saiu daquele emprego e ela via ali uma vulnerabilidade, entendeu? E ela consegue trazer isso para dentro e aí estudar um pouco as ferramentas e uma aplicabilidade para produzir uma solução para determinada, enfim, um software de produtividade, digamos assim, né? Em qual área mais você mostra aí? Eu acho que saúde é uma área que tá muito forte. E aí eu digo pelo IoT, que eu até te falei, né, que você coloca para ver se tem um leito está ocupado ou não. Você também pode fazer leituras, por exemplo, existem empresas, já startups, que fazem leituras de ressonância, e aí com o Deep Learning eles conseguem já inferir se a pessoa tem, se ela é propensa a ter um derrame ou não, qual a probabilidade de ter um derrame ou não. E em outra linha, ela também, uma chapa de pulmão, olha, aqui eu detecto determinadas manchas, você já pode dar um diagnóstico bem robusto para o seu médico estar olhando, etc., né? Então tem muita coisa em saúde que você pode fazer para melhorar os processos, né? Eu acho que o próximo boom é saúde. Saúde. Eu estou acreditando muito nisso. Na área automobilística, você acha que tem mercado? Acho que tem, mas eu tô entendendo que é mais para quesito de carro autônomo, né? Você pode até criar alguns aspectos ali dentro do seu carro, em mídias, enfim, né? Determinadas mídias funcionam com uma inteligência artificial que tem um conteúdo que você gosta, tal. Mas eu acho que autônomo está mais para... automotivo, né? No setor automotivo está mais para carro autônomo. Você viu que eu inverti as palavras, quase foi redundante. E eu acho que atendimento ao cliente também, chatbot, tá muito forte. As grandes empresas estão usando bastante. Isso também e tem dá para montar mercado. pequenas empresas para fazer chatbot? Dá para montar. O que você precisa é, claro, né, ver o KINAI, etc., abrir a sua empresa, fazer o processo de abertura da empresa. E chatbot já existe até alguns serviços e eu vejo muita informação na internet para a construção de chatbot. Então você está muito munido, né? O pequeno empresário ele consegue fazer isso. E aí você aluga uma nuvem, e aí de novo, não é propaganda, é só uma analogia. Na Azure você aluga uma nuvem e aí você consegue colocar lá o seu script, o seu código, enfim, a sua solução ali
e aí você começa a vender para as empresas, né? O raciocínio ele é válido para quase tudo. Quando você constrói uma solução, geralmente é isso. Você vai construir uma solução, vai subir na nuvem, e aí dentro disso você vai começar a entender os seus clientes, criar um padrão em massa e vender aquele produto. E aí tem clientes que vão pedir, não, quero dentro do meu servidor, eu quero alguma coisa mais complexa, etc, etc. E aí você vai melhorando e, enfim, melhorando o seu processo de trabalho. Nós estamos falando de microempresa, ou pequenas empresas, ou startups. Uma notícia legal, Barueri acabou de regularizar a lei de coworking em Barueri. E isso vai ficar muito mais fácil para as empresas se instalarem em Barueri. É mais uma notícia direta já nossa aqui, para as pessoas saberem que vai agilizar muito para as empresas entrarem, para você montar uma pequena empresa dentro do município. Eu acho que essa é a veia, viu, Valdir? Essa é o próximo passo. Vai ter coworking para todo lado. Para todo lado, né? Para todo lado. Então nós temos poucos aqui, a gente tem só 20 em Barueri. Enfim, eu falo porque de vez em quando nós vamos dar umas matérias, chama Direta Já. E essa é uma matéria, isso é uma coisa que eu acho que é muito legal, acabou de ser aprovado, vai estar no nosso jornal oficial para que todos saibam, esteja tudo regularizado, tá? E uma notícia legal também, a nossa incubadora está chegando, tá? Logo a Prefeitura de Barueri está oficializando a nossa incubadora, então preparando aí as pessoas que têm novas ideias, né? Que legal, que legal. Vai tá... É um baita projeto esses que você montaram. Aqui eu tô vendo o pessoal, é muito bacana, já tem um pessoal trabalhando ali, enfim, todo o pessoal aqui montou a estrutura. Eu achei muito legal isso daqui. Muito legal, né? Não, olha isso. Isso daqui é da impressora 3D que o pessoal imprimiu aqui. Exatamente. É muito legal, né? Eu acho que é um baita incentivo e é aquilo que eu te falei, né? Que nem eu falei, das academias procurando o que fazer, né? Que tá tendo esse vácuo. E eu tô entendendo que vocês estão aproveitando a oportunidade e preenchendo isso dentro do município. Então, uma coisa que é muito importante que as pessoas saibam, os nossos estagiários são todos técnicos, não são de universidade. Olha que legal. São os alunos das escolas técnicas do município, hoje FIEB, enfim. Mas estamos trazendo o ETEC, a FATEC, o Senai, está tudo legal. como parceiro nosso aqui, sabe? Muito bacana. É bem legal. De parabéns aqui. E uma coisa que eu gostaria de passar para todo mundo, nós já estamos em fase de teste do nosso site de vagas de emprego na área de TI. Somente TI. Então as empresas vão cadastrar as vagas deles aqui e quem já é da área de TI vai cadastrar o seu currículo. E aí os dois vão se conciliar, um vai falar para o outro, olha, tem essa pessoa e tem essa vaga. Você vai fazer a intersecção aí entre Exatamente. Que legal. Que legal. Enfim, são algumas dicas aí que nós estamos passando. Boas notícias. Boas notícias. Valeu, gente. E uma que, quem for entrar no Exército, que é normalmente estagiário aí, o Exército agora vai começar curso de empreendedorismo dentro do Exército. Olha que legal. E junto com o curso de empreendedorismo, ele vai ter um curso técnico também dentro do Exército. Então, você não vai sair somente soldado, mas um provável empreendedor. É bem legal, né? Muito bom, muito bom. Muito e eu bom, acho que é uma fase muito importante ali da pessoa, essa fase do Exército. Eu quis entrar no Exército, mas eu não podia. Eu tinha asma e eu tenho, né? Então, mas, enfim... eu acho que é uma fase decisiva ali para o caráter e para as pessoas começarem a tatear qual que vai ser o caminho que elas vão seguir para o resto da vida, né? E aí você já vai plantar, já vai jogar essa sementinha aí para eles. Bem legal, bem legal. Eu vou fazer uma última pergunta que estão me fazendo aqui e depois eu vou pedir para você fazer sua despedida. Imagina. A Elida Males, ela fala assim, já tem uma ideia de quantos empregos serão eliminados em função da inteligência artificial? E quanto a inteligência vai criar novos empregos? Mas, eu vou falar só rapidinho. Eu acho que os lugares que a máquina ocupa
as pessoas também começam a aprender novas ferramentas, né? Exato, é isso mesmo. Mas fala com as suas palavras, vamos lá. Pessoal, O que vamos você lá. acha isso? Antigamente, o contador ele tinha que fazer um book para fazer toda a contabilidade, os razonetes ali de contabilidade para entregar para as empresas. Hoje ele consegue fazer isso na máquina. Digamos assim que é um pouco mais fácil. Vamos só fazendo essa analogia. O que vai acontecer é um chute muito alto, tá? Mas eu imagino que já tenham estudos para isso, eu não tenho esse conhecimento, posso trazer depois, até dentro dos comentários ali. Mas sim, vai eliminar determinados empregos. Mas não quer dizer que essas pessoas vão ficar sem trabalhar. Quer dizer que elas vão ser realocadas em outras funções. E às vezes em funções muito, digamos assim, mais elegantes do que anteriormente. Assim, que elas consigam, por exemplo, hoje você... Na realidade, ser mais útil. Não, eu diria assim, hoje, por exemplo, você vê a tecnologia sendo usada bastante para eliminar pontos burocráticos. Uma pessoa está fazendo aquele ponto burocrático. Uhum. Será que não era melhor a pessoa já estar analisando o processo, ao invés de estar cuidando do ponto burocrático, que demanda, digamos, 30% do tempo dela, e ela poderia estar usando esses 30% para analisar, e nessa que você faz as análises, você aprende mais consigo mesmo. Então, assim, é muito... não dá para falar, mas eu tenho uma visão mais otimista. Eu tenho uma visão que vai ter realocações e esses pontos de gargalo que a tecnologia vai eliminar vão ser muito mais... vai trazer muito mais benefício para a humanidade do que ela imagina, tá? Ela está aí para ajudar. Você tem que pensar que a tecnologia está aqui para te ajudar. Ela não está aqui para te atrapalhar, ela não está aqui para te eliminar, não. Ela está aqui para te ajudar. Então, hoje, por exemplo, você aprende muito pela internet. Antigamente, o que a gente tinha que fazer? Tinha que pegar a enciclopédia Abril, Barça, ir na biblioteca. Aí tinha as bibliotecas municipais. E, às vezes, você pegava de várias fontes, mas você precisava de alguém falando para você o que era aquilo. Hoje você tem canais em redes sociais, enfim, que te mostram como fazer do ponto A ao ponto B. Você falou de biblioteca, eu vou dar um dado da Prefeitura de Barueri. Barueri tem 11 bibliotecas municipais. Adoro biblioteca. E cada biblioteca tem sua internet para você fazer pesquisa. Tem os livros, mas tem também a internet. Um centro de estudo, né? Um centro de estudo. Isso é muito legal. Não, então, a biblioteca é uma coisa muito legal, né, Valdir? Só fazendo uma pausa aqui, que a gente já deve estar esticando aí. Mas assim, o cheiro de livro. É muito legal, cheiros, né? É muito bom. Fora muito o relacionamento que você faz lá dentro também, né? Não, também é muito bom. É muito bom. Ô, Conrado, queria agradecer muito a sua presença aqui. Muito obrigado por você ter nos atendido o nosso pedido. E suas palavras finais. Eu acho que deu para passar um pouco, né, pessoal, do que eu tive, tanto do conhecimento, talvez em primeira leitura, do que eu veja em ciência de dados e do cenário que a gente está vivendo, né? Eu acho que é uma ótima oportunidade para essa juventude que está nesse estágio de querer aprender e ter aquele gosto de aprender e escolher a profissão. Isso tudo é muito transformador na vida do jovem, né? Eu acho que a gente conseguiu aqui passar bastante informação e queria agradecer de novo, né, ao secretário Jonathan Randall aí, ao CIT e a você, Valdir, por ter me oferecido essa oportunidade de falar com o pessoal. Obrigado. Conrado, eu só tenho que agradecer. Eu só tenho a agradecer você e tem muito pra gente falar, muito junto ainda, conversar. Gostaria da gente mais pra frente especificar um pouco mais, até pra gente desenvolver novas ferramentas. Com certeza. Os alunos vão querer saber sobre inteligência artificial mais pra frente.
quando a pandemia, quando a gente tiver a oportunidade, nós vamos trazer alguns alunos que vão pedir alguma ajuda sua. Gostaria de contar com a presença de você Pode aqui para contar, conversar. Você bota um quadro aqui, a gente sai desenhando, não tem Show. problema. Maravilhoso, então. Tá bom? Muito obrigado a todos por terem participado. Obrigado, Adélia, minha querida amiga, companheira, meus alunos, estagiários queridos também. Obrigado pela ajuda. Até quinta-feira que vem, às 15 horas, novos negócios no ar. Um grande abraço a todos. Abraço.